Desertos podem ser encontrados em todos os continentes, até mesmo na Europa e na Antártica. Na verdade, o deserto polar antártico é conhecido como o maior do mundo. Dito isto, esses biomas e ecossistemas escondem muitos segredos, esperando para serem descobertos. Com o passar dos anos, arqueólogos e cientistas têm descoberto alguns deles. De um cemitério de baleias a uma mítica cidade perdida, aqui estão as 20 coisas mais estranhas encontradas no deserto. Número 20. Antigo megalago. O deserto do Saara é uma das regiões mais secas e mais quentes do nosso planeta. As temperaturas neste lugar podem subir acima de 30 graus Celsius. Na verdade, durante a temporada de verão, elas podem atingir vertiginosos 47 graus. Com isso dito, quem teria pensado que abaixo desta enorme terra seca há um megalago? Em 2010, os cientistas anunciaram uma descoberta inesperada. Descobriu-se que há mais de 250 mil anos, quando o rio Nilo estava florescendo e suas águas eram abundantes, elas transbordavam em um canal perto da região conhecida como Wadi Tushka. Este fluxo de água inundou a região oriental do deserto do Saara, cobrindo rapidamente uma extensão arenosa impressionante de 67.600 quilômetros. Os cientistas encontraram este antigo megalago usando dados da missão topográfica de radar embarcado. Ao usar essa tecnologia, eles encontraram sedimentos levados pelo vento e vestígios de água corrente na areia. Além do mais, eles também encontraram depósitos de peixes fossilizados a cerca de 240 metros acima do nível do mar, revelando uma vida marinha florescente no Saara centenas de milhares de anos atrás. Quem teria pensado nisso? Número 19. Superfície mais antiga na Terra. Olhando para esta foto, você pensaria que esta é apenas mais uma superfície áspera, mas acreditaria que esta é a superfície mais antiga do nosso planeta? Descoberta por especialistas da Universidade Hebraica de Jerusalém, este pavimento no deserto do Negev, em Israel, foi recentemente nomeado como a superfície mais antiga do nosso planeta. Estando exposta por impressionantes 8 milhões de anos, esta vasta extensão de superfície é a mais antiga desse tipo já encontrada, sendo 4 vezes mais antiga que o segundo pavimento mais antigo, no deserto em Nevada. Este pavimento de deserto representa toda uma superfície que permaneceu quase intocada por milhões de anos. A datação foi feita usando um isótopo específico, que ajuda a determinar há quanto tempo algo foi exposto. O antigo pavimento do deserto nos mostra que em regiões planas e áridas com baixa atividade tectônica, a superfície pode permanecer preservada por um tempo inimaginável. Essa descoberta inovadora lança luz sobre a preservação das superfícies terrestres em áreas como os desertos do Saara e da Arábia. Cientistas estão ansiosos para explorar outros locais nestes desertos para determinar quão antigas essas velhas superfícies são. Quem sabe uma superfície mais antiga pode ser descoberta nos próximos anos. Número 18. Padrões de cone bizarros. Como você se sentiria se visse isso no meio do deserto, longe de qualquer assentamento humano? Você provavelmente se sentiria nervoso e pensaria que tropeçou em um portal misterioso ou uma porta para uma terra de fantasia. Ou talvez você pensaria que um louco deu um jeito de criar o padrão para sua própria diversão? Bem, se você pensou na última alternativa, então estaria certo, porque enquanto esse padrão pode ser extremamente estranho e fora de lugar no deserto, a origem desses padrões não é desconhecida. Mas vamos falar sobre a teoria, ok? É claro que essas tocas em forma de cone na areia do deserto foram pensadas como sendo feitas por alienígenas pela maioria das pessoas que os viram pela primeira vez. Outras teorias vão de entidades sobrenaturais a deuses, para um experimento científico secreto. Mas o que exatamente são essas estranhas formações de areia? Toda esta região é conhecida como Sopro do Deserto, e é um enorme projeto de land art que se estende por uma área de quase 93 mil metros quadrados, o que equivale a 17 campos de futebol. A land art é um movimento artístico marcado pela junção da natureza com a arte. O Sopro do Deserto foi feito por 3 artistas gregos conhecidos como Equipidaster. O que há de diferente sobre esta obra de arte é que ela é dinâmica. Os artistas criaram esta instalação sabendo muito bem que, com o devido tempo, os ventos trariam de volta cada grão de areia à sua posição original, achatando a superfície do deserto egípcio mais uma vez. Hoje você ainda pode se maravilhar com esta atraente obra de arte através de imagens de satélite no Google Earth. Número 17. Mansão de 1.200 anos. O deserto é provavelmente o último lugar que você esperaria encontrar uma mansão.
Mas arqueólogos sabem muito bem que o luxo pode ser encontrado em qualquer lugar da Terra. Este lugar pode ter sido o lar dos sonhos de todos há muito tempo. Há algum tempo, em 2022, pesquisadores exploraram o deserto de Negev em Israel e anunciaram a descoberta de uma magnífica mansão. A propriedade com 1.200 anos pertencia a um rico proprietário de terras durante o início do período islâmico. De acordo com as autoridades de antiguidades de Israel, esta extensa propriedade era provavelmente de um rico proprietário de terras supervisionando fazendas na área. Toda a propriedade era coberta com afrescos finamente coloridos. Tinha fornos grandes que provavelmente eram usados para grandes festas séculos atrás. Uma das descobertas mais surpreendentes foi feita sob o pátio, uma cisterna. Um reservatório com 3 metros de profundidade, escavado na rocha, que proporcionava aos moradores água fresca durante todo o ano. Estas estruturas abobadadas subterrâneas eram utilizadas para armazenar alimentos, permitindo que os moradores circulassem livremente no subterrâneo sem ter que emergir no sol punitivo. Ficou claro que os moradores desta propriedade não encontraram quaisquer problemas para obter alimentos ou água. Esses extraordinários imóveis trazem à tona o alto status e riqueza de seus proprietários. Imagine ser poderoso e rico o suficiente para viver confortavelmente no meio do deserto. Ao estudar os métodos de construção e estilos de arquitetura, bem como aprender sobre a vida diária no Negev no início do governo islâmico, podemos ter uma valiosa compreensão sobre a história deste local antigo. Número 16. Misterioso cemitério de baleias. Há muitos túmulos espalhados por todo o deserto em todo o mundo. Muitos fósseis foram descobertos nestas regiões áridas e nuas, e ainda assim, o que os investigadores descobriram no deserto do Atacama, no Chile, pode ser uma das descobertas mais surpreendentes. Eles descobriram mais de 75 fósseis de baleias na vasta extensão do deserto do Atacama. Esses antigos fósseis de baleias, alguns maiores que ônibus, foram encontrados a cerca de 1 quilômetro do oceano. Os fósseis estavam perfeitamente preservados, permitindo que os cientistas os estudassem mais de perto. Os cientistas descobriram baleias de barbatana adultas e juvenis, uma baleia com rosto de morsa, uma espécie extinta de cachalote, uma espécie extinta de golfinho e talvez apenas os restos de uma foca ou leão marinho. Mas a questão é, como esses gigantes do oceano acabaram encalhados no meio de um deserto? Alguns especialistas sugerem que há milhões de anos, quando o deserto estava mais perto do Oceano Pacífico, um grande recuo do mar ocorreu. Alternativamente, é possível que a área já tenha sido um ambiente como uma lagoa, que de alguma forma foi separado do mar aberto e talvez tenha secado, deixando a baleia encalhada. Um desastre natural, como um terremoto ou deslizamento de terra, pode ter isolado-as do mar. É tudo especulação neste momento, mas é incrível pensar em como o passado da Terra poderia ter moldado essa jornada incrível. Número 15. Uma cidade africana fantasma. Vamos fazer uma viagem ao deserto africano. Nosso destino é uma cidade fantasma que o tempo esqueceu, a assustadoramente linda Kolmanskop. A história desta cidade misteriosa começou e terminou rapidamente. Tudo começou com um trabalhador ferroviário que, um dia, enquanto fazia seu trabalho regular, descobriu um diamante brilhando em meio à areia do deserto. Essa descoberta não permaneceu em segredo por muito tempo. As palavras se espalharam atraindo buscadores de fortuna de longe. Em um piscar de olhos, uma movimentada cidade brotou em meio ao árido deserto da Namíbia, repleta de grandes edifícios, abrigava um hospital e até um salão de baile. No entanto, à medida que os diamantes acabaram, o mesmo aconteceu ao povo de Kolmanskop. A prosperidade no assentamento começou a desaparecer quando o campo de diamantes começou a secar. Além disso, a descoberta de diamantes no sul foi a gota d'água. De volta à busca de riquezas recém-descobertas, os moradores começaram a sair e a cidade outrora próspera foi lentamente abandonada. Agora, se você visitar Kolmanskop hoje, existe um contraste gritante com seu auge. O deserto que outrora ofereceu generosamente diamantes tomou conta da cidade. As grandes casas que antes se erguiam orgulhosamente agora estão enterradas na areia, quase como um museu ao ar livre, o que mostra como o interesse do ser humano é temporário. Número 14. Pipas do deserto. Em 2022, arqueólogos descobriram um local religioso no coração do deserto da Jordânia.
Foi encontrado situado entre as montanhas Kashabia, na parte ocidental da bacia de Ka al-Jafr. O local tinha seus próprios guardiões, 2 pedras posicionadas imponentes, gravadas com figuras humanoides, um altar, uma lareira, e mais de 150 fósseis marinhos estavam entre as relíquias preciosas encontradas, cada uma mais misteriosa que a anterior. Mas talvez a descoberta mais intrigante foi uma pipa do deserto, uma antiga, mas inteligente engenhoca que nossos ancestrais costumavam usar para prender e derrubar gazelas selvagens. Agora você pode pensar que o nome desta antiga armadilha é estranho. Bem, aqui está uma curiosidade. Ele foi cunhado pelos pilotos da Força Aérea Real que sobrevoaram essas estruturas na década de 1960. Eles pensavam que pareciam pipas no ar. Até mesmo T. Lawrence, o lendário Lawrence da Arábia, avistou essas armadilhas de pedra, embora ele não pudesse identificar o propósito delas quando as viu pela primeira vez. Este lugar sagrado era mais do que apenas uma ajuda à caça, simbolizava sua existência, uma parte vital de sua economia e vida cultural. Em sua época, caçadores engenhosos viviam em círculos de cabanas semi-subterrâneas, contrastando fortemente com a agricultura e pastoreio de seus 6 vizinhos no crescente fértil próximo. Datando de cerca de 7.000 anos antes de Cristo, este santuário antecede até mesmo Stonehenge por 4.000 anos. No entanto, não é o santuário ou local mais antigo que já foi descoberto. Esse título vai para Göbekli Tepe, no sudeste da Turquia, que data de aproximadamente entre 9.500 e 8.000 a.C. Mesmo sem esse título, essas pipas continuam sendo uma das descobertas mais intrigantes no deserto. Número 13. Gatos do deserto. Seu gato doméstico pode não olhar e agir como tal, mas acredite ou não, gatos são as próprias máquinas de matar da natureza. Sim, gatos domésticos que fogem assim que você liga o aspirador são considerados uns dos melhores predadores do planeta. Gatos domésticos podem ser menores que seus primos felinos da natureza, mas deixe-me dizer-lhe que o tamanho não importa nada. Afinal, um de seus parentes sobrevive em um dos ambientes mais severos e extremos na Terra. Apesar de ter 55 centímetros de comprimento, este é um dos melhores predadores vivos no deserto, o gato do deserto. Eu sei, esse carinha parece um gatinho e não um predador adulto. Mas confie em mim, não deixe a fofura deles te enganar. O gato do deserto, também conhecido como Felis margarita, é um mestre da sobrevivência. Esses pequenos felinos se adaptaram para prosperar nos desertos áridos do norte da África, Oriente Médio e Ásia Central, onde as temperaturas podem chegar a extremos e a água é escassa. Com seu pelo grosso e patinhas únicas, eles evoluíram para lidar com as escaldantes areias do deserto sem derramar uma gota de suor. Essas patinhas especializadas também permitem que eles se movam sem esforço e silenciosamente pelo terreno desértico, tornando-os indescritíveis e eficientes caçadores. Gatos do deserto desenvolveram habilidades de caça excepcionais para sobreviver em condições tão desafiadoras. Eles são hábeis em capturar movimentos rápidos de roedores do deserto, pássaros e insetos, fazendo o máximo de qualquer fonte de alimento que puderem encontrar. Seus sentidos aguçados e visão afiada os tornam predadores formidáveis, mesmo durante as noites mais escuras do deserto. Então, se você encontrar um no deserto, não tente pegá-lo, ou você acabará levando para casa um gatinho demoníaco com você. Número 12. Acampamento militar de 2.000 anos da Era Romana. Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Oxford descobriu acampamentos militares no deserto da Arábia Saudita que podem ser rastreados até a Era Romana, há quase 2.000 anos. A existência desses campos proporciona evidências convincentes de uma campanha romana, estendendo-se do sudeste da Jordânia até a Arábia Saudita durante o segundo século. Historicamente, isso corresponde ao período em que Roma iniciou sua conquista do reino nabateu na Jordânia, por volta de 106 d.C. Especialistas afirmam que esses campos são relevantes porque serviram como pontos importantes das vitórias do Império Romano há milhares de anos. Pesquisadores afirmaram que esses campos eram provavelmente do domínio da cavalaria romana, que se aventurou e monitorou as paisagens desérticas em cima de camelos, garantindo que o perímetro estava livre de inimigos. Número 11. Padrões bizarros no deserto de Gobi. Recentemente, esses padrões descobertos via mapas do Google geraram várias especulações malucas em todo o mundo. Esses padrões estranhos foram encontrados na extensão infinita do deserto de Gobi, na China. Teorias variam de locais suspeitos de teste de armas e alvos de calibração de satélite,
visando aprimorar mapas de ruas, espelhando Washington e Nova York, ou até mesmo mensagens extraterrestres. Especialistas da NASA afirmaram que essas intrigantes linhas em zigue-zague são alvos de calibração para os satélites espiões da China. Essas grades artificiais, medindo aproximadamente 1 quilômetro de largura por cerca de 2.400 quilômetros de comprimento, servem como pontos de foco para câmeras de satélite, ajudando-as a manter a orientação no vasto vazio do deserto. Agora soa bastante alarmante, considerando que esses satélites são apelidados de espiões, mas isso é algo normal. Você vê a China, como muitas outras nações, incluindo os Estados Unidos, opera satélites espiões e USA dispositivos similares de calibração. Ele até aponta um alvo de calibração usado pelos satélites espiões Coronas dos Estados Unidos, instalados na década de 1960 em Casa Grande, no Arizona. Padrões usados para instrumentos de radar orbital também foram encontrados no deserto, o que causou um alarme similar. Especialistas afirmam que esses padrões são usados para desenvolver métodos para camuflar suas operações militares de satélites estrangeiros. No entanto, como esses dados permanecem confidenciais, ainda não temos certeza sobre o que mais acontece no deserto de Gobi. Número 10. Barco funerário antigo. Em 2016, arqueólogos tchecos descobriram um magnífico barco funerário notavelmente preservado e enterrado em uma mastaba ou tumba feita de tijolo de barro com cerca de 19 metros de comprimento. Essa descoberta não foi apenas uma mera relíquia, mas um navio antigo que data de mais de 4.500 anos. O que o torna ainda mais fascinante é que o barco permaneceu intacto, com suas pranchas de madeira e estacas visivelmente em seus lugares originais, mesmo depois de todos esses milênios. O barco tinha até restos de ripas de fibra vegetal, que uma vez fixaram suas costuras e algumas cordas que mantinham a estrutura unida. A incrível preservação do barco oferece um raro vislumbre do passado antigo, já que a maioria dos outros barcos egípcios antigos sobreviveram em condições precárias ou foram desmantelados. Você deve estar se perguntando por que enterrar barcos em tumbas? Esta prática é conhecida. Os enterros de barcos começaram no início do período dinástico do Egito, e acreditava-se que fosse exclusivamente para membros da família real. No entanto, este barco em particular, encontrado dentro da necrópole de Abusir, não estava posicionado perto o suficiente de uma pirâmide real para sugerir propriedade real. No entanto, o tamanho da tumba sugeria um indivíduo de elite, insinuando que a prática poderia ser mais difundida do que anteriormente se pensava. Número 9. O Stonehenge árabe. Aqui está outra grande descoberta em 2016. O próprio Stonehenge da Arábia. Na verdade, há muito tempo atrás existiam centenas, se não milhares destes em toda a Península Arábica. Estas estruturas de pedra são compostas por duas pedras verticais, com uma terceira no topo delas, semelhantes às estruturas de pedra que compõem o Stonehenge na Europa. Pesquisas iniciais estimam que essas rochas datam de 2.000 anos. Porém, há muito permanecem dúvidas sobre quem as construiu e para qual propósito elas serviram. Essas perguntas permanecem sem resposta, mas os arqueólogos usam imagens de satélite para localizar essas estruturas enigmáticas e são otimistas que a datação por radiocarbono pode revelar algumas pistas. Pesquisadores pretendem aprender mais sobre esta área à medida que as escavações continuam no próximo ano e responder a todas essas perguntas. Por enquanto, só podemos especular. Número 8. A antiga fortaleza no Saara. Mais uma vez, imagine o deserto do Saara. Vastas extensões de dunas de areia se estendem até onde os olhos podem ver. Você pode achar que esta região é uma paisagem árida, mas os arqueólogos descobriram algo escondido em sua extensão. Antigas cidades-fortalezas, conhecidas como Caesars. Essas formidáveis estruturas, que incluem cidades como Jaba, Jato e Fashi, datam de várias centenas de anos. Qual era o seu propósito original? Eram baluartes contra tribos nômades saqueadoras, incluindo o Tariq, Arabe e Tubul. Estrategicamente localizadas dentro de oásis de palmeiras e árvores diurnas, essas fortalezas não eram apenas escudos contra ataques inimigos, mas também centros prósperos onde a vida poderia florescer em meio ao duro deserto. Construídas de sal e argila, essas cidades-fortaleza empoleiradas no topo das formações rochosas proporcionavam uma vantagem estratégica contra potenciais invasores. Mas o tempo, como frequentemente faz, mudou o curso de sua história.
No início do século XX, quando os exploradores europeus primeiro pisaram nessas regiões, a necessidade desses Caesars diminuiu. Gradualmente, eles foram abandonados e deixados em decadência. Hoje, muitas destas outrora poderosas fortalezas são pouco mais que ruínas, infelizmente, devido ao conflito contínuo nas regiões vizinhas. As cidades-fortalezas do Níger permaneceram em grande parte fora do radar turístico desde 2002. Número 7. O sítio astronômico mais antigo do mundo. Este monumento, conhecido como Nabta Playa, antecede o Stonehenge em pelo menos 2.000 anos. Ele situa-se numa região que hoje faz parte do moderno Saara, cerca de 1.120 quilômetros ao sul da Grande Pirâmide de Gizé, no Egito. Embora haja uma grande lacuna entre a construção das duas estruturas, ambas estão envoltas em mistério. Acredita-se que Nabta Playa tenha sido construída por um culto nômade de adoração ao gado, que a fez para marcar o solstício de verão e a chegada das monções. Esses marcadores sazonais teriam sido cruciais para esses nômades, orientando-os sobre quando mover seus rebanhos para o melhor pasto. Mas o local era mais do que um mero calendário. Especialistas afirmam que Nabta Playa é um local significativo, onde os humanos tentaram pela primeira vez fazer alguma conexão séria com os céus. No entanto, nem todos concordam com esta teoria. Alguns propõem que era um local cerimonial para rituais relacionados à morte e renascimento, enquanto alguns acreditam que foi construído apenas como um lugar para sacrifício humano. Até hoje, o verdadeiro propósito de Nabta Playa permanece desconhecido. Número 6. Maiores geoglifos do mundo. Você provavelmente já viu as linhas de Nazca em fotos ou pessoalmente. Independentemente, você sabe o quão incríveis são esses geoglifos. Há anos, esses padrões gravados no chão cativaram o mundo inteiro. Agora imagine as perguntas com admiração em torno do maior geoglifo da Terra, ou pelo menos o maior que descobrimos até agora. Os pesquisadores identificaram 8 geoglifos no deserto de Tar. Estes são motivos, padrões artísticos com linhas geométricas bem definidas, dispostos e cobrindo uma área surpreendente de mais de 97 mil metros quadrados. Eles superaram facilmente o recorde anterior detido pelo homem de Marree na Austrália, que se estende por 41 quilômetros. Os geoglifos no deserto de Tar são tão vastos que seus criadores provavelmente nunca apreciaram totalmente a extensão das obras de arte que fizeram. Como acontece com muitas interpretações de obras de arte antigas, o propósito e o significado do geoglifo são principalmente especulativos. Os pesquisadores propõem que esses geoglifos poderiam comemorar um evento celestial significativo localmente. Eles também sugeriram que os símbolos podem ter significados religiosos ou cosmológicos. Número 5. A mítica cidade perdida de Kada. Durante a Segunda Guerra Mundial, um piloto da Força Aérea Real viu algo estranho no deserto da Arábia, enquanto voava em uma missão de carga de rotina de Salalah, Omã, para Mascate. Ele se perdeu e, em vez de voar para o leste, voou para o norte, indo profundamente na vasta paisagem desértica. Foram várias horas de viagem quando, em meio ao deserto sem fim, ele avistou algo que o intrigou. Lá, no meio do nada, estavam os restos do que parecia ser uma pequena cidade. O curioso assentamento estava situado no topo de uma colina íngreme, aparentemente oferecendo uma paisagem natural e vantagem defensiva. Apesar de suas estruturas semelhantes a fortalezas, a cidade parecia abandonada e desprovida de qualquer sinal de vida. Incapaz de pousar nas ruínas, a alegada fortaleza abandonada permaneceu inexplorada. Hoje, muitos acreditam que esta antiga estrutura é, na verdade, a mítica cidade perdida de Kadan. A história diz que Kadan é uma cidade perdida governada por um rei, mas infelizmente esta suposta fortaleza nunca mais foi vista. Apesar dos satélites que temos hoje, ainda é difícil identificar um pequeno aglomerado de edifícios num deserto que se estende por mais de 640 mil quilômetros quadrados. A antiga cidade de Kadan realmente existe, ou não é nada além de uma farsa agora? Deixe-nos saber o que você pensa nos comentários. Número 4. O balão Roswell. Claro, entre as muitas coisas que supostamente são escondidas pelas areias do deserto, estão criaturas extraterrestres. Uma história curiosa afirma que os alienígenas visitaram a Terra, particularmente Roswell, na década de 1940. No verão de 1947, um rancheiro chamado W.W. McBrazel, junto com seu filho Vernon, se deparou com um estranho avistamento em seu rancho.
Eles encontraram uma grande extensão de detritos peculiares, compostos por tiras de borracha, papel alumínio, papel durável e palitos, espalhados pela paisagem desértica do Novo México. Estes seriam supostamente vestígios da primeira visita alienígena. Este avistamento foi então divulgado e transformado em notícias locais, desencadeando alegações de avistamentos de OVNIs na área. O que é mais bizarro é o fato de que antes mesmo da notícia sair, alegações de atividade alienígena já eram generalizadas na área. Hoje, Roswell continua sendo associado a teorias de conspiração e lendas sobre encontros com seres de outros planetas, mas muitos desses relatos carecem de evidências sólidas para comprová-los. Número 3. Papagaios mumificados. Na região desértica do norte do Chile, arqueólogos descobriram papagaios mumificados que datam de 1000 a 1460 anos antes de Cristo. No passado, as pessoas tinham papagaios como animais de estimação, transportando esses animais por distâncias de mais de 500 quilômetros. Hoje, a maioria das pessoas pode comprar um papagaio se tiver dinheiro suficiente, mas no passado, essas aves só podiam ser obtidas pelos ricos nas regiões desérticas do Chile moderno. Portanto, esperava-se que essas aves recebessem um tratamento de alta qualidade, mesmo após a morte. Você pode pensar que essas aves eram valorizadas por sua capacidade de imitar sons ou por sua aparência. Mas, na verdade, pessoas ricas e influentes do passado estavam interessadas em suas penas. Por essa razão, os restos mumificados dessas aves descobertos por arqueólogos estavam desprovidos de penas. Os pássaros foram deixados com suas bocas abertas, alguns até mesmo com a língua de fora. E outros tiveram suas asas abertas, simbolizando seu último voo. As razões por trás dessas práticas estranhas permanecem um mistério. Antes de morrerem, suas penas eram usadas em cerimônias e rituais. É uma realidade triste, mas é evidente que esses papagaios mumificados levavam uma vida nada ideal, sendo retirados de suas casas, transformados em animais de estimação e tendo suas penas arrancadas. A preservação desses animais lança luz sobre os rituais e práticas de mais de 900 anos atrás. Número 2. Moedas egípcias. Arqueólogos descobriram um tesouro de moedas que datam de quase 2.200 anos no deserto egípcio. Essas moedas foram encontradas no mesmo local onde muitas batalhas significativas ocorreram, incluindo a revolta judaica. A maioria das moedas descobertas foi cunhada pelo rei macedônio Ptolomeu VI Filômetor, o filho mais velho do rei Ptolomeu V e da rainha Cleópatra I. Especialistas afirmam que essas moedas de prata estão entre as únicas evidências da revolta dos Macabeus, que ocorreu entre 167 a 160 a.C., envolvendo os judeus e o Império Seleucida, que já governou as áreas correspondentes ao atual Irã e Iraque. Essa batalha foi impulsionada pela perseguição religiosa e influências helenísticas na vida e prática judaica. A existência das moedas nas cavernas mostrou como os macabeus se esconderam para escapar da perseguição pelo Império. No final, os macabeus recuperaram o controle de Jerusalém e rededicaram o templo. Esse evento é celebrado no festival judaico do Hanukkah. Agora é hora do tópico oculto de hoje. É seguro dizer que há muitas coisas misteriosas escondidas sob as areias dos desertos em todo o nosso planeta. O Saara e o deserto da Núbia estão entre os mais explorados, e os arqueólogos e pesquisadores continuam a descobrir artefatos e ruínas sem precedentes nessas regiões. Recentemente, uma equipe de exploradores estava estudando o deserto egípcio e anunciou uma descoberta que intrigou o mundo. Existem rumores de que um enorme fóssil de dragão foi encontrado no deserto egípcio. De acordo com alguns relatos, um grupo de arqueólogos se deparou com um conjunto de ossos antigos que lembrava os restos mortais de uma criatura mítica, enquanto tentava escavar uma tumba. Até o momento, esta descoberta permanece envolta em mistério. Número 1. Ferramentas de pedra anteriores aos humanos. Eu sei que isso parece bizarro e não faz sentido. Ferramentas de pedra que são anteriores aos humanos, então quem as criou? Essa é a pergunta exata dos especialistas. As ferramentas de pedra mais antigas que descobrimos podem ter sido feitas por uma espécie desconhecida que ainda não estudamos. Esses artefatos valiosos foram descobertos por cientistas em 2011, no deserto do Quênia. Eles desenterraram 149 artefatos de pedra habilmente feitos à mão, datando de surpreendentes 3,3 milhões de anos atrás.
Para colocar isso em perspectiva, essas ferramentas antecedem qualquer ancestral humano conhecido que tenhamos identificado até agora. Esses artesãos do passado tinham a habilidade cognitiva e física de moldar pedras em ferramentas afiadas, usando uma técnica que agora nos referimos como knapping. Eles podem ter pertencido a um grupo pré-humano, ou possivelmente a uma espécie totalmente diferente, não relacionada aos humanos. Especialistas acreditam que essa espécie desconhecida, assim como os primeiros ancestrais que conhecemos, criaram essas ferramentas exclusivamente para sobrevivência, como parte da chamada sobrevivência do mais apto. A necessidade de se alimentar e sustentar pode ter impulsionado os primeiros seres humanos a criar essas ferramentas para caçar e obter carne. Se você tiver gostado do nosso vídeo, deixe o seu like e continue no nosso canal assistindo a um dos 2 vídeos sugeridos que aparecem na sua tela. Eu te espero por aqui. Até mais!